Fala galera, Curitiba Airsoft. Hoje eu vou falar de um tema muito importante agora que a gente está em época de eleição, que é sobre o desarmamento. Mas antes, quero fazer um esclarecimento sobre o último vídeo, que teve gente que me acusou de ser lojista, dizendo que eu só fiz aquele vídeo porque eu sou lojista e quero vender o meu, né? Não é verdade, eu não sou lojista, eu não vendo nada de Airsoft, nem armas, nem suprimentos, nem nada. E nos meus vídeos eu nunca vou fazer propaganda ou marketing de divulgação de nenhuma loja nacional. E quando eu fizer alguma crítica também, eu não vou ser direto, não vou falar de nenhuma loja específica. Então, pense antes de falar besteira. Tendo então tirado isso do caminho, falar sobre o desarmamento mesmo. Eu vou tentar ser bem breve, porque agora eu fiz um outro vídeo aí que ficou muito longo e eu quero fazer um negócio mais rápido, ficar mais sucinto. Em 2005, teve referendo, 60% da população que vota, praticamente 2/3 dos eleitores, foram contra o desarmamento. E o governo, que em 2003, já no primeiro ano de governo, já impuseram o Estatuto do Desarmamento, aquela merda lá, fizeram um referendo, que eles perderam o referendo e perderam por ampla maioria, mas o governo fez o quê? Simplesmente falou, foda-se, vocês ganharam, mas foda-se. A gente vai continuar mantendo o desarmamento, fazendo campanhas de desarmamento, financiando ONGs que fazem desarmamento e usando seu dinheiro. O meu dinheiro, o seu dinheiro, o nosso dinheiro de impostos. É isso que me deixa mais puto. O governo usa o nosso dinheiro de impostos, a gente que foi a referendo, ganhamos com 2/3 dos votos contra o desarmamento e o governo não liga. Simplesmente manda o foda-se e usa o nosso dinheiro para financiar esse absurdo aí do desarmamento. E pior, essas ONGs aí, eu quero falar de uma específica que a Viva Rio, essa ONG aí, que foi no começo desse ano, ano passado, não lembro, que um dos líderes dela foi filmado na Rocinha negociando um fuzil com o NEM, que era o traficante dono da Rocinha, que foi preso agora no começo desse ano. Ou seja, coerência é tudo, né? Pra você ver como que as ONGs têm credibilidade. Fora que elas também não conseguem prestar contas e explicar para onde que está indo o nosso dinheiro, para onde que está indo o dinheiro público, dos nossos impostos. Então, assim, é pra ficar puto mesmo. É pra ficar puto. Então, o que a gente pode fazer pra mudar essa situação? Eu não sou filiado a nenhum partido, eu não conheço pessoalmente nenhum político, não quero fazer propaganda de ninguém, mas no começo desse ano, em abril, teve um deputado de Santa Catarina, deputado Peninha, do PMDB. Eu não conheço o deputado, não conheço o passado dele, não conheço ele. Então, assim, você que é catarinense, não estou pedindo para você votar nele nem nada, mas ele apresentou um projeto muito bom, que é do nosso interesse. É o projeto de lei 3722 de 2012. Esse projeto de lei, ele revoga o Estatuto do Desarmamento. Tem gente aí que falou que, na verdade, esse projeto não revoga o Estatuto, né? Mas no projeto, eu li o PL, ele fala que no final, que ele revoga a lei de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Tem um vídeo também do ex-deputado Paz Lira, que também explica melhor isso, né? Eu vou botar aqui na descrição para quem quiser ver. Mas enfim, esse projeto, ele facilita, quer dizer, tem gente aí, né, os politicamente corretos, que eles dizem que esse PL, que ele vai afrouxar o Estatuto do Desarmamento e vai liberar as armas para todo mundo, qualquer um vai poder comprar arma e vai virar um Velho Oeste. Aquela falácia lá desse pessoal aí. O que esse PL faz é deixar o processo de você adquirir uma arma mais justo, porque hoje em dia, fora os absurdos aí dos requerimentos, que infelizmente para mim esse projeto também mantém alguns trâmites burocráticos para você adquirir uma arma, mas o pior, do jeito que a lei está agora, a coisa que quebra as pernas, que realmente impede que você consiga uma arma legalmente, é que você precisa justificar por que você quer essa arma, e isso é muito subjetivo. E a Polícia Federal tem a ordem do governo, que é simplesmente indeferir. Não liberem posse de arma, porte de arma, renovação de arma. Isso aí é outra sacanagem do governo, que depois do referendo teve aquela campanha nacional do recadastramento das armas de fogo e da anistia. Ou seja, quem tinha arma em casa sem documento podia ir na polícia e podia regularizar essa arma, né? Então, bacana essa atitude, né? Deram anistia para quem tinha uma arma antiga de herança, enfim, né? Pudesse regularizar a sua situação. Então o que aconteceu?
8 milhões de brasileiros, de boa fé, confiando no governo, foram lá, fizeram o registro das suas armas e estavam dentro da lei. Só que a cada alguns anos você tem que renovar esse registro da arma. E para você renovar, não é só você chegar lá e pagar uma taxa ou assinar alguma coisa e renovou. Você tem que passar pelos testes, de novo, teste de tiro, teste psicológico, pagar taxa abusiva. Ou seja, isso é uma forma de você também elitizar o acesso às armas. Porque só quem tem muito dinheiro, que tem uma boa situação financeira, consegue pagar por isso, consegue bancar isso. E a pessoa mais pobre não tem como arcar com isso. E acaba ficando marginalizada. E fora isso que também tem, que o governo dificulta mesmo, né? Mas assim, então para resumir, o que aconteceu? 8 milhões de pessoas registraram suas armas, estavam com suas armas legais, e agora esse ano saíram os dados aí, as pessoas, atualmente, pouco mais de 1 milhão só de pessoas estão com as armas regularizadas. Esses outros 7 milhões, o que aconteceu? Não conseguiram renovar os seus documentos e estão, pela lei, são criminosos. Estão com arma ilegal, estão com posse ilegal de arma, podem ser presos, devem ser presos, sim, pela lei. Então, para você ver o absurdo que é, as pessoas confiaram no governo, cadastraram suas armas e agora o governo transformou elas em criminosas. 7 milhões de pessoas confiaram no governo e estão aí agora, foram sacaneadas pelo governo. Então, voltando aqui ao PL, a diferença dele, o maior avanço dele é que ele tira essa característica subjetiva do processo para você conseguir uma arma, que você não precisa mais dizer por que você quer uma arma. Você só tem que atender aos critérios, que basicamente a idade cai de 25 para 21 anos, e você tem que fazer os testes de tiro, testes de aptidão psicológica, enfim, passar todos esses trâmites técnicos, mas que podem ser meio também abusivos, mas são mais justos, mais certos. Se você atender esses requisitos, a polícia, pela lei, por esse projeto, a polícia vai ter que deferir o seu pedido. E é assim que tem que ser. Então, esse PL foi apresentado em abril, está tendo assim, muita divulgação aí para o pessoal apoiar e está tendo recorde de aprovação da população. No site da Câmara dos Deputados, eu vou botar todos os links aqui embaixo, de vídeos sobre desarmamento e os links, sim, para vocês mesmos baixarem esse PL, lerem e para vocês votarem também. Eu vou botar aqui o link do site da Câmara, que esse tema já é o tema mais votado da história desse site, e também o telefone para vocês ligarem, porque esse telefone é o 0800, cadê? 0800 619 619, que é o Disque Câmara. Então eu faço esse apelo para vocês, que liguem, tem que ser feito, pode ser feito de um telefone público, de um orelhão, ou do telefone fixo da sua casa, celular não. Mas eu faço esse apelo, liguem para esse número e sigam ali as instruções, vocês vão ser passados por um atendente, é só fazer um cadastro rápido do seu nome, CPF, aí é só você falar que você apoia o PL, apoia a aprovação do PL 3722 de 2012. Ela vai confirmar qual é o projeto, você fala que sim, que você apoia e pronto, acabou. E o que acontece? Todo mês, os projetos mais votados pela população, eles fazem um relatório e entregam para os deputados. Isso chega a conhecimento deles, ou seja, isso está mesmo, os nossos representantes lá estão de fato vendo que a população, qual que é o anseio dela. Então assim, não tenha vergonha, assim, não tem perigo. Liguem lá, façam a parte, porque ficar reclamando na internet ou em conversa de bar é muito fácil, mas tomar atitude não são todos que fazem. Então é muito simples. Liguem nesse telefone e registrem o seu apoio lá. E também no site da Câmara e agora do Senado, também dá para vocês votarem lá, aí é mais fácil também, é só dar um clique lá e dizer que sim. Então eu faço esse apelo para vocês, né, que ajudem aí. E é isso, eu também não quero me prolongar muito aqui, mas assim, desarmamento é uma falácia, tem vários argumentos que mostram como que é uma falácia esse negócio, que só prejudica quem quer seguir a lei. E eu vou deixar também aqui embaixo o link de duas páginas do Facebook, que é interessante vocês darem uma olhada para vocês verem os dados e acompanharem, né, a situação e tudo. Tem a campanha do armamento e tem uma ONG, o Movimento Viva Brasil.
não confundir com Viva Rio, que é a que estava negociando um fuzil com um traficante do Rio de Janeiro. O movimento Viva Brasil é uma ONG também que luta pelos nossos direitos de defesa. O direito do cidadão de bem, honesto, ter a sua arma legalmente. O direito dos colecionadores, atiradores, caçadores também terem sua arma, terem os seus direitos. Essa ONG luta pelos nossos direitos de termos armas e podermos nos defender. Então, confiram aí as páginas, curtam aí se vocês gostarem, divulguem. E assim, mais importante, o que eu quero mesmo desse vídeo é que vocês votem aí, né, liguem nesse telefone, o 0800 619 619. E o mais importante agora, que é a época de eleição, não votem em partido ou candidato que apoie o desarmamento. A mensagem principal desse vídeo é essa. Se o candidato ou o partido dele apoia o desarmamento, não vote, porque esse cara vai votar contra o nosso interesse. Então, que nem eu falei já antes, eu não sou filiado a nenhum partido político, eu não tenho nada com ninguém, então eu falo assim, isso aí já é conhecimento geral. Em 2003, qual foi o partido que subiu ao poder? Que botou o Estatuto do Desarmamento, que financia essas campanhas de desarmamento e que já falou que é inflexível, que não vai apoiar nenhuma medida com esse PL, nenhuma medida que enfraqueça o Estatuto do Desarmamento. É o PT. Então eu falo mesmo, não votem em ninguém do PT, não votem em ninguém da coligação do PT, e os outros partidos, eu não conheço muito tanto os outros partidos sobre o posicionamento deles. Mas o PT é o partido que está no poder aí há quase 10 anos. E são eles que são inflexíveis mesmo. Eles são contra o nosso direito de defesa, são pelo desarmamento, então não votem neles, não reelejam. E agora, em tempos de julgamento do mensalão, eu vi muita gente aí em rede social, no Facebook e tal, elogiando um dos ministros do STF, dizendo porque ele está condenando os mensaleiros e o cara é um herói, o cara é o mocinho da história. Agora, esse cara, sobre desarmamento, ele falou umas coisas absurdas. Ano passado, na época que teve o massacre lá no Rio de Janeiro, do Realengo, é o ministro Luiz Fux. Esse cara, eu quero que vocês vejam, eu vou botar também eu vou colocar também aqui embaixo o link do que ele falou, dessa entrevista dele. Mas basicamente o que ele falou, ele é a favor do desarmamento, e o que ele falou? Ele disse que o desarmamento, não, ele disse que em 2005, no referendo, a população votou errado. Agora você me diz, eu faço faculdade, eu que tive aula básica de direito assim, pô, como que um ministro do STF fala isso, que a população votou errado? Como que um ministro, uma pessoa de direito fala isso? Quer dizer, assim, que segundo ele, a posição dele é certa e ponto final, né? Que a vontade da população é válida, que a população votou errado. Porra, como que um cara do STF fala isso? Um ministro da mais alta corte de justiça do país fala isso? É um absurdo. Mas o pior ainda não chegou. O pior, ele disse que numa entrevista, ele disse o seguinte, que não tem que ter campanha de desarmamento, não tem que ter referendo. O desarmamento tem que ser, isso aí eu cito entre aspas, tem que ser um ato de intempérie do Estado. Que ele fala que, não tem como você entrar na casa das pessoas para você ver se tem foco de dengue. Então, devia ter um jeito, um mecanismo de você entrar na casa das pessoas para ver se tem arma. Meu, você consegue imaginar um negócio mais autoritário que isso? Isso aí é coisa de governo fascista, comunista, autoritário, que vai invadir sua casa, vai invadir a casa da população para desarmar. Meu, isso não tem palavras para explicar o absurdo que é isso. O governo invadir sua casa para verificar se tem arma. É o fim da picada. É o fim da picada isso aí. Então assim, leiam a entrevista. Eu vou botar aqui embaixo o link. Leiam essa entrevista. E é isso. A eleição tá aí. Não votem em quem apoia o desarmamento. E apoiem esse PL. De novo, não quero fazer propaganda do deputado Peninha, mas apoiem esse projeto. Esse projeto dele que é para o nosso benefício, é do nosso interesse. 0800 619 619 e vejam as páginas aqui da campanha do armamento e do movimento Viva Brasil. Beleza?